E aí, minha galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um encontro de língua portuguesa. Eu espero que esteja tudo bem, que vocês tenham gostado do último encontro, não é? Foi uma aula sobre pronomes pessoais. A gente vai fazer algumas aulas sobre pronomes, seguindo aí o nosso planejamento. Então, os pronomes pessoais, eles precisam ser bem exercitados, acompanhado dos pessoais oblíquos. Vocês precisam relacionar o oblíquo certo para o pronome reto e fazer bastante exercício para não confundir. Hoje nós teremos mais um encontro sobre pronomes, mas é a vez dos pronomes possessivos e dos demonstrativos. Então, os pronomes possessivos, eles indicam que algo pertence a uma das três pessoas do discurso. Falamos muito sobre as pessoas do discurso na aula sobre pronomes pessoais. Quem são essas pessoas? Vamos lembrar? A primeira pessoa, eu que falo. A segunda pessoa, tu, a pessoa para quem eu falo. E a terceira pessoa, a pessoa de quem eu falo. Não é isso? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E nós teremos os pronomes possessivos que se correlacionam com essas pessoas do discurso. Eles vão ser flexionados. Vocês já sabem que flexionar é concordar em gênero e número com o substantivo, porque eles se referem a um substantivo. Vamos ver aqui. As roupas que estão no armário são minhas. Então, quem está falando sou eu, primeira pessoa, as roupas são minhas, é o pronome que concorda com essa pessoa, as roupas são o meu substantivo, estão no plural, o pronome está no plural, pronome substantivo feminino, pronome feminino, ok? Viu como é fácil? É tranquilo, tranquilo. A gente só precisa observar bem e analisar cada... Desculpa, galera. Cada elemento da oração. Vamos ver aqui quais são os nossos pronomes possessivos. Para cada pessoa do discurso, eu tenho um pronome possessivo. Então, meu, teu, seu, nosso, vosso, minha, tua, sua, nossa e vossa, com as respectivas flexões de número, quando necessário, não é? A gente acrescenta o S para fazer aí a flexão de número. Então, galera, nós agora precisamos prestar atenção no papel que eles podem exercer na oração. Os pronomes possessivos podem exercer dois papéis na oração. Então, vamos ver. A forma do possessivo depende da pessoa gramatical a que ele se refere. O gênero e o número concordam com o objeto possuído. Eu já te mostrei um exemplo ali na tela anterior, trouxe um outro exemplo para você. Ele trouxe seu apoio e sua contribuição naquele momento difícil. Então, o pronome seu está ligado a apoio. O apoio é uma palavra masculina, um substantivo masculino. E contribuição, uma palavra feminina. Então, seu e sua. Nós fazemos a concordância em gênero e número, ok? Agora, vamos ver quais são os papéis. Eu falei para vocês que eles exercem dois papéis dentro do discurso, dentro da oração. Quais são esses papéis? Ele pode ser pronome possessivo adjetivo, então ele ocupa a função de adjetivo, e substantivo. Minha bicicleta é mais velha que a sua. Então, observe que nessa frase, a palavra minha refere-se ao substantivo bicicleta, certo? A bicicleta é de quem fala, de quem está falando. Minha bicicleta. Então, é um pronome de primeira pessoa. A palavra minha indica a posse e concorda com a coisa possuída, que é a bicicleta, que é um substantivo feminino e está no singular. Você concorda comigo? E também com a pessoa que fala, no caso eu, que é a primeira pessoa do singular. O pronome minha acompanha o substantivo bicicleta, então, por isso, ele é um pronome possessivo adjetivo, ok? E agora, nessa mesma oração, eu tenho um outro pronome possessivo, que é o sua. Nesse caso, eu tenho um pronome possessivo substantivo, porque quando se observa o pronome sua lá na mesma frase, lá na mesma oração, ele está substituindo o substantivo bicicleta, não é isso? Minha bicicleta é mais velha que a sua bicicleta.
Mas eu não usei o substantivo bicicleta, eu usei o pronome substituindo. Então, nesse caso, ele ocupa o papel de substantivo, por isso ele é um pronome possessivo substantivo. Beleza? Trouxe um outro exemplo aqui para você. Posso usar sua bolsa? Eu perdi a minha. Então, a sua bolsa é o pronome possessivo adjetivo. E a minha, pronome possessivo substantivo, porque ocupa o lugar de bolsa. Viu? É tranquilo, é muito legal esse conteúdo, muito tranquilo mesmo. Os pronomes possessivos nem sempre indicam posse. Eles podem ter outros empregos, como, por exemplo, indicar afetividade. Eu posso falar assim com uma amiga, não faça isso, minha filha, com todo carinho. Então, não é que é a posse, mas é minha filha, é uma afetividade, é um carinho, uma forma de falar carinhosa. Pode indicar um cálculo aproximado. Ele já deve ter aí os seus 30, 35 anos. Pode atribuir também um valor indefinido ao substantivo. Marisa tem lá os seus defeitos. Não é uma indefinição? Quais são os defeitos da Marisa? Ah, tem lá os seus defeitos, eu não sei quais são. Então, aí ele é usado para indefinir o substantivo, certo? Agora nós iremos falar dos pronomes demonstrativos. Qual é o conceito de pronomes demonstrativos? Eles acompanham o substantivo para indicar o seu lugar no tempo, no espaço e no contexto. Os pronomes demonstrativos, gente, eu não vou falar para vocês, isso é facinho. É mais ou menos, tá? A gente precisa de um pouquinho mais de atenção. Porque eles provocam o este e o esse um pouquinho de confusão. Então, por isso que vocês precisam estar mais atentos. Eu tenho os invariáveis, isto, isso e aquilo, e os variáveis. Este, estes, esta, estas. Esse, esses, essa, essas. Aquele, aqueles, aquela e aquelas. Então, os variáveis vão fazer flexão de gênero e de número. Os invariáveis vão permanecer da mesma forma, tá? Os pronomes demonstrativos, eles se combinam com preposições. Então, deste e disto é a preposição de mais o pronome este. E o disto, a preposição de mais o pronome isto. Da mesma forma vai acontecer com desse e com daquele. Tá? Eles mudam a forma de serem colocados, de serem escritos, porque eles fazem uma combinação com a preposição. Então, eu tenho o pronome combinado com a preposição. Por isso que eu falo deste, por isso que eu falo desse e daquele, ou disto, disso e daquilo. Porque eu tenho uma preposição mais um pronome. Tá bem? Então, vamos lá, vamos continuar. Como o pronome é utilizado? Então, de que forma o pronome este é utilizado? Ele é utilizado em relação a algo que está próximo e em relação ao tempo presente. Então, este, estas e isto são usados quando se quer indicar o ser ou objeto que está próximo da pessoa que fala, pertinho, tá? Da primeira pessoa. Então, estas flores são para você. Gente, estas flores que estão aqui, façam de conta que isso aqui é um buquê de flores. Estas aqui. Então, tá pertinho da pessoa que fala, tá? Que manhã chuvosa esta. De fato, hoje choveu aqui. Então, que manhã chuvosa, qual é a manhã? Esta manhã. Então, eles se referem ao tempo presente e indica que o objeto está próximo da pessoa que fala, o esta. Agora vamos ver o essa, esses e essas e isso. São usados quando se quer indicar o ser ou objeto, isso é usado para objeto, que está próximo da pessoa com quem se fala. Então, próximo da segunda pessoa. Veja, por favor, se essas folhas são as minhas. Então, aqui, ó. Vamos supor,
Tem essas folhas aqui, aí eu falo para você, veja, por favor, se essas folhas são as minhas, elas estão próximas a você, tá? Isto é que foi uma festa. Isso é que foi uma festa. Essa festa foi ontem, tá? Então, eu estou falando de um passado próximo, tá? Então, isso foi uma festa. Ok? Agora, vamos ver em relação a algo distante ou a um passado remoto. Aqueles, aquelas e aquilo são usados quando se quer indicar o ser ou a coisa que está distante de quem se fala e da pessoa com quem se fala. Então, eu não alcanço aqueles livros que estão lá no alto, tenho que pedir ajuda a alguém mais alto. Aquela, sim, era uma época boa para se viver. Quando a gente escuta alguém falando isso, a gente sabe que a gente está falando de coisa distante. A gente sabe que, né, a gente está falando de coisa que já passou, ixi, há muito tempo, tá? Então, esta, presente, coisas próximas. Essa, coisas próximas de quem eu estou falando. Aquele, aquela, coisas distantes, passado remoto. Ah, eu não queria passar isso tudo, não. Também aparecem como pronomes demonstrativos o, as, os, as. São pronomes demonstrativos quando equivalem a isto, aquilo, aquele, aqueles e aquelas. Então, não ouvi o que dissestes. O que dissestes é a mesma coisa que não ouvi aquilo que dissestes. Então, o vai ocupar o papel do pronome. Essa rua não é a que te indiquei, então não é aquela rua que eu te indiquei. Leve-o, então esse o é leve aquilo. Tá? Então, esse o, a, os, as podem ocupar papel de pronome demonstrativo. Tia Kalina, como é que eu vou saber isso? Na oração, analisando a oração, ok? E nós ficamos por aqui na aula de hoje, tá? Nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês consigam compreender bem o uso do pronome possessivo e do pronome demonstrativo. Como eu disse para vocês logo no começo, o pronome demonstrativo, ele requer um pouco mais de atenção. Eu preciso analisar com muita atenção a minha oração, mas tudo é uma questão de exercitar o uso. Então, estas flores, olha aqui, estas flores que estão aqui na minha mão, são para você. Estão pertinho, estão comigo, a pessoa que está falando, a primeira pessoa. Que manhã chuvosa é esta manhã? Então, a tia está repetindo que é para você pegar, prestar bastante atenção. Veja, por favor, se essas folhas, essas que estão aí nessa mesa, são as minhas. Isso é que foi uma festa ontem. Agora, se eu digo aqueles livros, olha só, olha o meu gesto, aqueles livros estão distantes. Aquela, sim, era uma época boa para se viver. Então, eu estou falando de algo que está distante. Ok? Nada de dúvida sobre isso. Vamos continuar estudando, vamos curtir nossas redes, vamos curtir o canal, vamos fazer todas as atividades do seu material pedagógico. Não esquece o teu livro abandonado, porque senão você vai acumular conteúdo. Vou ficar por aqui no nosso encontro de hoje, tá? E espero te encontrar rapidinho numa próxima aula. Tchau, tchau. Beijos da tia Kalina.